Imagina um clube que paga 34 milhões para trazer de volta da França um ponta à esquerda e, no final das contas, acaba emprestando esse jogador para a China. Ao mesmo tempo, esse clube segura um zagueiro muito assediado, como o Barbosa, e traz de graça um goleiro do futebol europeu. E ainda precisa derrubar um transfer ban. Afinal de contas, a gente precisa destravar mais de 200 milhões de reais em ativos. E o Botafogo não pode simplesmente registrar jogadores. Aliás, é um absurdo o Botafogo estar diante de uma janela de transferências, diante de um transfer ban. Espero que a SAF consiga resolver isso o mais rápido possível. Olha, o negócio aqui é o seguinte: eu vou começar falando sobre esse relógio financeiro na cabeça do Botafogo, né? Ou derruba esse transfer ban agora, ou o jogo contra o próximo, ou o jogo contra o fluxo de caixa da SAF, logo vai dar problema no Botafogo. Sendo muito honesto com a diretoria do Botafogo, a nota oficial do Botafogo dizia que o transfer ban ia cair antes de terminar a janela de transferência ou depois, mas logo no início da janela de transferências. Bom, como a janela abriu agora, né? Então a gente ainda está nesse iniciozinho. Será que o Botafogo vai enrolar? Eu fico preocupado até pelo seguinte: a janela de transferências vai até o dia 3 de março, não é isso? Tem bastante tempo. Para enrolar em uns 15, 20 dias, não, mas ainda tem muita janela pela frente, oportunidades de mercado vão passando. Tem toda essa situação. O transfer ban não é só sobre poder registrar ou não jogadores. É sobre você colocar um cadeado em tudo que o Texas planejou lá atrás. Pré-contrato de graça, como esse do André, que a gente vai se debruçar, né? Eventual compra definitiva de quem performar bem e tiver aí possibilidade de compra pelo Botafogo, virada de empréstimos, vendas milionárias e uma reposição imediata de ativos que o Botafogo precisa. Na medida que sai o Marlon Freitas, você tem que trazer o Medina. Aí tu fecha o Medina, não pode registrar o Medina. Então, fica complicado, né? Dentro do clube, o discurso é de otimismo para resolver já essa semana. Mas, enquanto o jurídico corre de um lado, cada dia que passa, a incerteza pressiona essa engenharia da janela. Se a punição demorar a cair, você empurra a decisão de venda, demora para registrar reforço e corre o risco de entrar em competição grande, sem ter fechado nenhum desenho de elenco. Os jogadores já se reapresentaram. Já tem jogo daqui a pouquinho, dia 5 de janeiro hoje, meu amigo. Ó, meu relógio está aqui. Dia 28 tem Campeonato Brasileiro. E a gente aqui está discutindo se vai poder ou não sair do transfer ban. Isso precisa ser dito, né? E aí que entra a discussão de uma SAF profissional versus uma SAF não profissional. E o modelo antigo, esse tipo de problema virava novela eterna. E a gente nem chegou a tomar um transfer ban assim no Botafogo, mas a gente sabe que para sair de um transfer ban com o modelo antigo ia ser bem difícil. O que eu quero dizer é o seguinte: é inadmissível a gente chamar a gestão de caixa do Botafogo, a gestão financeira do Botafogo de profissional diante de um transfer ban. Isso precisa ser dito. Eu não posso faturar 1,5 bilhão de reais e estar devendo a Deus e o mundo. Eu não posso vender o Almada 2 vezes e não pagá-lo. Mas, Manel, isso vai ser resolvido. Tomara. Mas eu não vou deixar de cobrar. Porque é um absurdo completo o que estamos vendo acontecer no Botafogo. Vamos falar sobre o Jefinho. O negócio é o seguinte, vamos começar pela história talvez mais sensível de grana, né? Porque o Jefinho foi um jogador comprado em definitivo junto ao Lyon por 34 milhões de reais. É um dinheiro que foi para lá e nunca mais voltou. Beleza? Nunca mais voltou. Na época diziam que era jogada de balanço do Botafogo e tal, mas é um dinheiro que foi e não voltou. E ele não rendeu absolutamente nem perto do esperado em 2025, que agora está com esse empréstimo encaminhado para um clube chinês, né? A gente ainda não sabe o nome do clube chinês. Existe a história de que o Santos e até o CSKA da Rússia estariam interessados no jogador, né? Inclusive, ele já foi liberado da sua obrigação de se reapresentar no Botafogo e o Jefinho não se reapresentou. É um jogador que definitivamente não vai ficar aqui no Botafogo. Do ponto de vista da SAF, o Jefinho hoje é um ativo caro. Um jogador de 34 milhões de reais, contrato longo até 2028, com salário nível Europa, e que não entregou absolutamente nada em campo que justificasse esse peso na folha.
Emprestar o Jefinho para a China é tentar tirar o salário da conta e preservar o patrimônio. Vai que ele explode na China e vira uma venda no futuro, né? É torcer para que ele recupere o seu valor de mercado em outro tipo de cenário, no caso, o cenário chinês. Perfeito? A grande pergunta que fica é: esse empréstimo para a China é o máximo que o Botafogo consegue fazer diante de um ativo que custou 34 milhões de reais? Ou é a consequência de uma escolha precipitada lá atrás, antes do elenco estar pronto para absorver um jogador que, na verdade, muita gente já acreditava que não podia entregar o que dele se esperava, né? E o quanto que essa lição vai impactar para a SAF tomar suas próximas decisões de compra. Eu estou muito interessado em ver se a SAF vai, de fato, demonstrar ter aprendido com os erros de 2025. E, sem dúvida nenhuma, o Jefinho foi um baita erro. Vamos falar um pouquinho de Alexander Barbosa e Alex Telles. Enquanto o Jefinho vira caso de proteção de prejuízo, emprestando, reduzindo o salário, você corta o salário dele para poder depois vendê-lo no futuro numa revalorização, então uma proteção de prejuízo. O Barbosa é o oposto, é um ativo que deu certo em campo, titular, líder, um baita acerto da SAF, também não vou apontar aqui só os erros, muito pelo contrário, um baita acerto da SAF, um líder, tem um contrato até o final de 2026 e agora começa a ser oferecido ao mercado, segundo jornalistas que se identificam como tricolores, né? Não sei, cara, pode ser também aí uma pilhazinha, mas enfim, diz que ofereceu para o próprio Fluminense, né? Que foi empresário do jogador e tal, aquela coisa toda, né? Ao mesmo tempo em que o Botafogo negocia a renovação para não correr o risco de perder esse jogador. Então, a gente está numa coisa meio que Marlon Freitas, né? O Botafogo está negociando, mas o anúncio da renovação não sai nunca. O anúncio da renovação que é bom não acontece. A gente sabe que pode ser que haja um impasse entre o jogador, a pedida do jogador do Botafogo, uma certa dificuldade, aí chega um outro clube, diz que vai bancar, como é que fica? A gente viu bem essa situação no caso do Marlon Freitas. Quando aparece a frase mercado europeu nessa história, normalmente significa um intermediário, ou melhor, mercado ofereceu, significa que existe um intermediário, testando a água ali, né? Aqui, ó. Sabe que o defensor tem contrato, acabando, uma zona perigosa, né? A gente sabe que tem muito clube grande no Brasil precisando de zagueiro canhoto e que está disposto a pagar mais por serem amadores e não terem responsabilidade nenhuma com balanço, pagar mais do que uma SAF como a do Botafogo, né? E aí isso liga também com o Alex Telles, que entra num raciocínio parecido, mas com uma variável diferente. Ele tem um alto salário, mas é um lateral de nome também muito pesado, contrato encaminhado. E o clube com a cabeça de SAF avaliando se vale ou não renovar no mesmo patamar, se espera a performance de 2026 para ver no que dá, para calibrar a oferta, ou se usa a temporada para transformar o jogador numa vitrine final, antes de liberar um espaço na folha. A grande realidade é que o Alex Telles e o Barbosa são dois jogadores que já verbalizaram que gostariam, inclusive, de se aposentar pelo Botafogo. A gente imagina, né, e há um otimismo muito grande para as suas renovações, que não haverá grandes problemas, mas enquanto elas não forem anunciadas, a gente fica com o pé atrás. Vamos falar da principal notícia do dia, que é o Andreu. Eu quero já saber os seus comentários sobre o Andreu aqui embaixo. Porque é o seguinte, cara. Em tempos de Marlon Freitas, precisamos de mais Andreu, né? O Andreu realmente deu uma aula do que é respeitar a camisa do Botafogo. No meio dessa tempestade de decisões, vem a história que mais conversa com a identidade do torcedor. O Andreu é um cria do Botafogo, titular do Gil Vicente, quarto colocado do campeonato português, né? Com o mercado, clubes do Brasil queriam ele, não, e não só do Brasil, fora, né? Fala-se que ele rejeitou propostas até mais caras do que a do Botafogo, pagariam melhor. Fala-se em Brest, na França, fala-se em Milan até, Bragantino, Bahia, no Brasil. E ele decidiu rejeitar propostas que financeiramente eram melhores para assinar esse pré-contrato de 3 anos com o Botafogo, clube onde ele foi formado. A verdade é que o Andreu sempre quis ser titular no Botafogo e não teve essa oportunidade. Do ponto de vista da SAF, isso é um negócio quase que perfeito, porque o Botafogo mantém 30% dos direitos, quando liberou o garoto lá em 2021, e agora traz ele de volta por pré-contrato, sem pagar taxa de transferências.
com 24 anos e rodagem na Europa, ele tem potencial até de revenda, o que me preocupa muito, diga-se de passagem. É como se o clube tivesse plantado uma opção de recompra lá atrás e agora ativasse essa opção, sem absolutamente abrir o cofre. Sobre o André, aprofundando um pouco mais, eu já falei várias e várias vezes aqui, mas eu compartilho mais uma vez a minha opinião. Quero saber a sua aqui nos comentários. Já larga o dedão no comentário aí. Eu nunca confiei no Léo Link, nunca confiei no Neto. Não são goleiros para serem titulares do Botafogo. Ah, Mariel, mas o André também não é o novo Dida. Beleza, mas certamente é melhor do que o Neto. O André é titular na Europa há 4 anos. O Neto nunca conseguiu ser titular na Europa. Perfeito? Ah, mas era no Gil Vicente, o Neto que rodasse. O Neto nunca provou ser esse goleiro que ficasse 3, 4, 5 temporadas ali segurando o rojão, né? Fazendo uma campanha de Gil Vicente, 4ª posição, é uma temporada bacana, sem dúvida nenhuma. Time pequeno, orçamento modesto, fazendo frente, ficando na frente do Braga, por exemplo, e quem está lá é o André. Léo Link, então, nem se fala. Você traz um goleiro com rodagem de Europa, muito mais experiente do que o Léo Link, muito mais experiente que o Léo Link, e, na minha opinião, com potencial técnico até melhor. Então, eu fiquei muito satisfeito, porque eu venho desde dezembro, desde a época do Davi Ancelotti, eu já dizia, será um erro clamoroso do Botafogo não contratar um goleiro. Assim como eu considero um erro não contratar um centroavante. Hoje o Botafogo não tem centroavante tirando Arthur Cabral. Isso é um erro. Não podemos contar com o Cris Ramos, provavelmente vai embora. Mastriani já rodou. E o Kadir é um menino. Teriam que buscar um atacante para poder fazer frente com o Arthur Cabral. Essa é a minha opinião. E dela eu não abro. Não confio no Arthur Cabral. Ele que, dentro de campo, me prove o contrário. Ou melhor, nos prove ao contrário. Porque conquistar a torcida ele ainda não conquistou. Tomara que ele voe. Sem problema nenhum. Se eu primeiro vir aqui elogiar. Mas antes de elogiar, antes de confiar, ele que faça a sua parte. Então, além da economia na entrada do André, né, ele já chega no momento que o goleiro brasileiro tem uma minutagem muito boa na Europa, né? Costuma ser observado até para a seleção brasileira. Se ele performa bem em brasileiro, em Libertadores, a SAF passa a ter um ativo que pode ser vendido por múltiplos na folha anual do Botafogo, né? De um setor inteiro, inclusive, cumprindo uma lógica de comprar barato, no caso de graça, e desenvolver para alto nível e vender caro. A única trava dessa engenharia é exatamente o transfer ban. É que, na verdade, não vai pegar tanto, porque o pré-contrato dele, acertado, é para ele chegar lá no meio do ano, né? Então, daqui até o meio do ano, o transfer ban já caiu. Não é um cara para se apresentar de imediato no Botafogo. Beleza? Bom, tem esse ponto aí, né? Vamos falar aqui também um pouquinho das projeções do Botafogo para 2026, porque imaginar um 2026 que o transfer ban caia logo, o André chegando, quem sabe aí na virada dos semestres, né? Barbosa renovando com uma multa alta, por que não? Alex Telles entregando mais uma temporada em alto nível, ele que foi o líder de assistências do Botafogo. Jefinho na China, quem sabe se reencontrando com seu futebol, seu bom futebol, vira um alvo de compra, quem sabe um clube chinês exerce uma opção de compra nele, e o Botafogo pelo menos faz um trade aí, onde o Botafogo zera qualquer tipo de investimento que tiver feito nele, né? Você acaba encontrando algumas soluções para alguns ativos que estavam desvalorizados, passam a estar valorizados, e outros já valorizados que precisam ser reconhecidos, né? Num cenário de desempenho positivo, o Botafogo pode facilmente transformar esse ciclo em dezenas de milhões de euros. A venda futura do André para a Europa, não duvidem, pode acontecer. Como aconteceu com o John, por exemplo, né? Uma possível saída do Jefinho por parte do investimento recuperado, por que não? Renovação do Barbosa, permitindo uma eventual renovação e evitando aquela sensação de desmanche, né? Então também tem essa situação do Botafogo. E uma outra notícia exclusiva aqui, cara, do Pedro, né? Tem eu vou até botar ele aqui para a gente poder ver direto do X dele. Pera aí. O Pedro sempre trazendo boas informações para a gente. Calma aí. Vamos lá.
Ctrl C, Ctrl V. O teclado simplesmente parou de funcionar enquanto nós gravamos. Mas beleza. Pronto, já foi aqui. Agora eu vou compartilhar a tela. E tá aqui, ó, informação exclusiva do perfil do Pedro, tá? Pedro Oficial aqui. Olha só, olha aqui que bacana. Tanto o Kadir quanto o Marquinhos estão de volta ao Rio de Janeiro após estreia na Copinha. Ambos foram pedidos de Martim Anselmi para se reapresentarem no elenco principal, profissional do Botafogo, e não enfrentam o Estrela de Março na quarta-feira. A presença contra o Taubaté ainda é incerta. Então, é o Martim Anselmi pedindo jogadores que estão na Copinha de volta, porque a prioridade é o foco para o campeonato carioca. Isso daí é bastante interessante por parte do Martim Anselmi, cara. Bom, a gente já imagina que o Kadir vai ser bastante utilizado no campeonato carioca, né? Então tá aí. Uma outra informação que tem é o Palmeiras, que esfriou, segundo o jornalista Flávio Latifi, do UOL, dizendo que o Clube Paulista não vai negociar a contratação do Savarino, dizendo que não é uma prioridade para o Alviverde contratar um jogador com as características do Savarino. O Savarino está mesmo acertado com o Botafogo, está acertado com o Fluminense para poder entregar o Savarino para eles. Eu acho um erro, mas enfim, o Botafogo está fazendo essa negociação. Eu não concordo com ela, deixo bem claro. Quero saber a tua opinião aqui nos comentários também, se você concorda com essa eventual venda do Savarino. E tudo passa pela própria tomada de decisão do Savarino. Tomara que o Savarino negue a ida para o Fluminense. O Botafogo quebra a cara nessa. Não pode desperdiçar um Savarino assim de... Ah, não, mas vai vir um menino de 18 anos que ninguém sabe se vai jogar bola, uma incógnita completa. Ah, mas ninguém sabe se o Savarino vai jogar bola. Beleza, mas eu já vi o Savarino jogar bola, pelo menos. Ele informa com um time encaixado. Tem uma boa convicção de que pode sim dar muito certo. Fala galera, muito obrigado pela companhia. Espero que as notícias tenham sido relevantes para vocês. Já deixa o like para dar aquela força pro canal, tá bom? Para quem tá chegando agora e não conhece o canal, esse canal aqui traz notícia todos os dias para vocês ficarem sempre bem informados de tudo quanto é sobre o fogão. Então fiquem à vontade para estar se inscrevendo e também ativando o sininho de notificação. Toda vez que sair uma notícia, vocês são avisados, tá bom? Deixa aí também a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal, tá bom? Quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos, tá? Eu agradeço. Vai ajudar demais o canal a continuar crescendo. Um forte abraço, vou ficando por aqui. Assim que surgir notícia, a gente volta aqui e coloca pra vocês, tá bom? Valeu, tchau, tchau.